Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Podem assentar, irmãos. Deus abençoe, viu? Graças a Deus. Bom, estou muito feliz com Jesus essa noite, viu? Mas eu estou muito feliz com Jesus essa noite. Eu estava ali no meu cantinho sentado pensando, lembrando aqui do livro de Apocalipse, né? A Bíblia diz que lá não tem luz, né? A cidade não tem luz, irmão, porque o Cordeiro ilumina ela. Olha que coisa bonita. Hoje essas luzes aqui é de emergência, né? Não está conseguindo nem iluminar direito o ambiente, mas a luz de Jesus Cristo ilumina toda a cidade. Olha que coisa maravilhosa. Como Jesus é bom, né? Quem ficou em casa hoje assistindo Faustão, quebrou a cara, né? Mas quem veio adorar Jesus aqui vai sair com a botija cheia, irmãos. Graças a Deus. Também estava lembrando aqui que na Bíblia lá, quando no Antigo Testamento Deus mandou as pragas do Egito, uma das pragas foi trevas. E no Egito a Bíblia diz que havia trevas, mas lá em Gozen, onde havia o povo de Deus, tinha luz. Onde o povo de Deus está, tem luz. Se você for depender da luz para adorar Jesus, irmãos, não se preocupe não, porque a luz do mundo está aqui nesta noite. Graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aprendi que nós temos que sempre andar preparado, irmão. Sempre andar com um pedaço de pão no bolso. Como disse meu irmão, hoje eu coloco esse pão nas mãos, Jesus vai multiplicar e alimentar essa multidão toda. Deuteronômio capítulo 10, versículos 9 e o 10. E o 11, 8, 9, 10 e 11. Perdão, irmãos. Deuteronômio capítulo 10, versículo 8, 9 e 10. Bom, faltou energia, não murmure não, viu? Deixa que Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus, Ele tem um jeito dele trabalhar. É diferente do que a gente pensa que é, mas é o jeito dele. Então não murmure não, vai só glorificando e recebendo a palavra que Deus tem para você nesta noite. Deuteronômio 10, versículo 8 em diante diz assim, ó. Nesse tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi não tem parte na herança com os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe disse. Eu estive no monte, como antes 40 dias e 40 noites, e o Senhor me ouviu ainda essa vez. O Senhor não quis destruir-te. Porém o Senhor me disse, levanta-te, põe a caminho diante do povo, para que entrem e possuam a terra que jurei dar aos seus pais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esta passagem que nós lemos aqui, ele trata exclusivamente de um ponto muito importante aqui na história de Israel. Quando o povo estava peregrinando no deserto, Deus colocou ali na frente Moisés para guiar o povo, para que o povo fosse após ele herdar a terra prometida que Deus tinha prometido para Abraão, para Isaac e para Jacó. Nestes versículos que nós lemos, Deus ele trata exclusivamente de um ponto em que Josué ele está fazendo ali a divisão das tribos, a divisão da terra, ele pensando ali como vai dividir a terra prometida para as 12 tribos de Israel. Então ele fala aqui exclusivamente de uma tribo, a tribo de Levi. Quem era Levi? Levi foi o terceiro filho de Jacó, e todos os descendentes de Levi passaram a ser levitas. Deus, dentre as 12 tribos, escolheu a tribo de Levi para um trabalho muito mais importante do que as outras 11 tribos. Todas as 12 tribos eram também do Senhor, porque todas as 12 tribos buscavam o mesmo Deus no seu princípio, adoravam o mesmo Deus, saíram da mesma casa, do mesmo Pai. Porém, a tribo de Levi tinha um particular diferente com o Senhor. A tribo de Levi tinha uma intimidade maior com Deus. Dentre algumas das funções que Deus deixou para os levitas, se você for ver em Números 3 e 6, eles tinham que servir no templo. Em Jeremias 38 e 18, eles ofereciam sacrifício. Em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 9, eles ensinavam no templo, eram professores da lei do Senhor. E em Deuteronômio 10 e 8 que nós lemos, eles tinham um trabalho mais importante e mais bonito da sua história, que era carregar a arca da aliança. Somente os levitas poderiam tocar na arca da aliança.
Tanto é que para ser um sacerdote, um sumo sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi, porque este tinha que tocar na arca, e nenhuma outra tribo podia tocar na arca. Porém, aí você para um pouco para pensar, por que será que Deus escolheu os levitas para tocar na Arca da Aliança? Por que só o levita podia carregar a Arca da Aliança? Primeiro nós temos que entender um pouco o que é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela simboliza e significa a presença de Deus. Onde havia a Arca da Aliança, ali Deus estava. Onde a Arca da Aliança não estava, a presença de Deus também não estava. No livro de Êxodo, capítulo 37, você vai ver que Deus, quando Moisés sobe ao monte para ter a revelação e para conversar com o Senhor, para ter as instruções que Deus tinha ordenado ao seu povo, dentre as instruções, Deus fala para Moisés construir alguns utensílios que deveriam ficar dentro do templo do Senhor, que deveria ser um lugar de adoração. Moisés, antes de ter essa visão, a Bíblia diz que ele jejua 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, sem dormir e sem fazer nenhum tipo de necessidade física. 40 dias e 40 noites se consagrando. No final dos 40 dias, Moisés ele sobe ao Monte Sinai para ter essa revelação do Senhor. Lá em cima, Deus arrebata Moisés, e Moisés ele vai até os céus, e Deus começa então a mostrar algumas coisas para Moisés. E Deus começa a falar: Moisés, está vendo essas tendas aqui? Você vai ter que construir na terra igual. Está vendo essa bacia aqui de lavar as mãos? Você vai ter que construir na terra igual. Está vendo isso? Estou vendo esses castiçais aqui, Moisés? Você vai ter que fazer na terra igual. Moisés falou: mas Senhor, não existe na terra nenhum artífice, nenhum homem que tenha capacidade, por mais profissional que ele seja, de construir isso que os meus olhos veem. Deus falou: não se preocupe, Moisés, eu darei uma unção, aleluia. Eu colocarei o meu Espírito sobre o homem, para que ele construa tudo aquilo que você vê. A Bíblia diz que quando Moisés desceu do monte, o Espírito do Senhor desceu sobre Bezaleel. Bezaleel era um homem que trabalhava construindo coisas de madeira. Moisés chegava para Bezaleel e falava: Bezaleel, eu vi uma coisa assim, 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 dessa forma. Bezaleel ia e construía exatamente como Moisés tinha visto, sem ele nunca ter visto aquilo que Moisés estava falando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma das coisas que Moisés viu lá no céu, enquanto estava tendo aquela revelação do Senhor, foi a Arca da Aliança, a Arca do Concerto. Deus falou: olha, Moisés, esta arca simbolizará a minha aliança com o meu povo. Ela simbolizará o novo concerto que eu faço aqui no deserto com o meu povo. A Arca da Aliança era um caixote de madeira de 1,40 m de comprimento, 84 centímetros de altura e 84 centímetros de largura. Moisés falou: olha, Bezaleel, eu vi assim, assim, assim. Bezaleel foi lá e construiu um caixote de madeira. Aí ele falou: mas o Senhor quer que você forre ela por dentro, de ouro por dentro e por fora. A Arca da Aliança era feita de acácia, uma madeira muito rara e muito cara. Nem um cupim conseguia penetrar a acácia. Isso diz da presença de Deus. A presença de Deus, ela é incorruptível. Você consegue corromper governadores, você consegue corromper presidentes, até pastores aí afora você consegue corromper, mas a Deus ninguém consegue comprar. Deus não se deixa escarnecer por ninguém. Você vai ter que forrar ela, Bezaleel, de ouro por dentro e por fora. O ouro é o metal mais precioso, simboliza a glória de Deus que reveste a sua presença. Porque quando a presença de Deus ela se manifesta, a glória que está em volta começa a tomar conta da igreja. E aquele que estava frio começa a ficar quente. Aquele que está sentado no Criador e fica, já abre a boca, começa a dar glória. Não consegue ficar sentado, tem que dar um pulo para glorificar o nome de Jesus Cristo. Aleluia! É a glória dele que está por dentro e por fora deste lugar, deste tempo. Eu saí ali na rua para pegar o negócio do meu carro. Você não consegue ver um palmo à sua frente, mas quando você entra aqui, você consegue ver a glória de Deus. Aleluia! Lá fora tem silêncio, mas aqui tem barulho de glória, tem barulho de glória. Louvado seja o nome de Jesus. Em Atos capítulo 2, no dia de Pentecoste, a Bíblia diz que era o som como de um vento veemente e impetuoso. Era como um vento, não era um vento, porque é o barulho de um vento. Você sente o vento, ouve o vento, mas você não consegue ver o vento. O Espírito de Deus é como um vento. Você ouve ele, você sente ele, mas você não consegue ver ele. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A Arca da Aliança era forrada de ouro por dentro e por fora. Sobre as 4 extremidades daquele caixote feito de madeira de acácia, havia uma argola em cada ponta, de ouro também.
para que passassem uma vara também coberta de ouro. E sobre aquela arca da aliança havia uma tampa também feita de madeira de acácia, coberta também por ouro, que era a tampa do propiciatório. Abrindo parênteses aqui, irmão, a tampa do propiciatório, ela simboliza a arca da aliança, ela simboliza a graça de Deus. A graça de Deus que impede que o homem consiga ver o pecado que está debaixo do sangue de Jesus Cristo. Porque Mefibosete, quando ele entrou na sala de Davi para comer o banquete na mesa do rei, assim como o irmão contou aqui, ele veio com os pés aleijados, ele veio mancando com a muleta. Só se ouviu o barulho da muleta, tac, tac, tac. Ele senta no chão com os pés aleijados, senta na cadeira, perdão, com os pés aleijados. Então vem um homem, um serviçal, e pega, aleluia, aquele pano branco e forra a mesa com aquele pano branco, cobrindo a aleijadez de Mefibosete. Simboliza também a graça de Deus que pede que veja a nossa aleijadez. Sabe por quê? Porque você é falho, você pega muitas das vezes, mas a graça de Jesus Cristo que está sendo estendida sobre a tua vida impede que o homem aí fora veja a tua aleijadez e a tua deficiência. É por isso que olha pra gente e fala: como é que esse povo consegue ficar alegre fazendo barulho? Sabe por quê? É porque a graça de Jesus está sobre a nossa vida nesta noite. Aleluia! A graça de Jesus está sobre nós esta noite. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Sobre a tampa do propiciatório, ele construiu 2 querubins, nós sabemos muito bem. Esses 2 querubins estavam um virado para o outro, com as suas asas tocando na ponta e com a cabeça voltada para dentro da arca. Porque o importante, irmão, não é o que está por fora da arca, o importante é o que está dentro da arca. Aleluia! Na Bíblia Sagrada, só no Antigo Testamento você encontra 3 tipos de arca. A primeira arca era a arca de Noé, que levou os animais. A segunda arca era a arca de Moisés, que a mãe dele colocou ele quando era bebê e lançou no rio para que Faraó não matasse. E a terceira arca era a arca da aliança. 3 arcas. Mas por que a arca da aliança era mais importante? Porque o importante não é a arca em si, o importante é o que tem dentro da arca. Louvado seja o nome de Jesus. O importante não é o que ela faz, o importante é o que ela carrega. A arca da aliança era a única que carregava a presença de Deus, que está aqui no nosso meio nesta noite. Por que Deus escolheu os levitas? Então, irmão Felipe, você falou da arca da aliança, como ela foi construída, o que ela simboliza, que representa a presença de Deus. Então, por que Deus escolheu os levitas para carregarem a arca da aliança? Até na escola dominical, a irmã ele trouxe esse assunto aqui. Se você for ver no livro de Gênesis, capítulo 34, a Bíblia nos diz que Jacó, entre os seus filhos, também tinha uma filha chamada Diná. Diná então sai com a sua irmã para passear, sai com uma conhecida para passear à noite. E ela vai andando por a noite, vai andando conhecendo os lugares. Mas a Bíblia diz que um homem chamado Siquém vê Diná, deseja Diná e possui, deita-se com ela, deflora Diná. Aleluia! Diná então perde a sua pureza, perde a sua virgindade e volta para sua casa entristecida, porque um homem desejou e se deitou com ela. Quando ela chega para casa, ela conta para Jacó e fala: olha papai, um homem fez isso, fez assim e assim comigo. Jacó tinha discernimento de Deus. Jacó era um homem que sabia onde ele pisava, porque ele tinha um andar com Deus. Jacó falou: tudo bem minha filha, fica aqui em casa descansando. Amanhã quando amanhecer nós vamos conversar com esse rapaz e depois nós vamos embora daqui, porque nós não queremos confusão. Mas a Bíblia fala que Levi e Simeão, 2 irmãos de Diná, não deixaram essa história barata. Falaram, levantaram-se de madrugada, pegaram a espada, invadiram a cidade de Siquém, e a Bíblia diz que eles mataram, destruíram quase toda a cidade. Apenas 2 homens destruíram quase uma cidade inteira, que o sangue escorria pelas ruas, cada um com uma espada. Eram homens sanguinários, homens perversos. Aí você fala: mas irmão Felipe, você não acabou de falar que Deus escolheu Levi, somente ele para carregar a arca? Como é que você fala que Levi então matou quase uma cidade inteira e Deus ainda escolheu ele? Sabe por quê, irmão? Meu amigo que está me ouvindo aí fora, é porque Jesus Cristo, ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Escolhe aquelas que não honram, escolhe aquelas que não são, para confundir as que são. Oh, aleluia!
Deus faz, irmãos. Deus escolhe aquilo que não é e faz ser. Deus escolhe aquilo que não tem e faz ter. Aleluia. Isso para mostrar a sua misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas somente por isso, irmão Felipe, que Deus escolheu Levi? Não, também. Nos versículos 8, 9, 10 e 11 que nós lemos, nós encontramos quando Josué, adentrando a terra prometida, ele começa a fazer a divisão das tribos. Aí ele chega a parte mais importante. Por quê? Desde Abraão, o povo estava esperando este momento. Desde Abraão, o povo aguardava a entrada na terra prometida. Desde Abraão, o povo estava esperando chegar o momento em que eles iam desfrutar da terra onde mana leite e mel. Não é assim na tua vida também? Quanto tempo você não está esperando já aquilo acontecer? Louvado seja o nome de Jesus. Há quanto tempo você não está aguardando que aquilo aconteça? Aleluia! Aí quando Josué pega as 12 tribos, pega 12 representantes e começa a fazer a divisão da cidade. E fala, olha, a tribo de Judá vai ficar com esse pedaço da terra prometida. A tribo de Zebulon vai ficar com esse pedaço. A de Benjamim com essa parte. A de Aser, a de Gade vai ficar com essa parte, com essa parte. Ele começou a dividir para as 12 tribos. Mas quando chega na tribo de Levi, ele fala, porém Levi não receberá nenhuma parte da herança. Assim não é na nossa vida também às vezes, irmão. Nós esperamos que uma coisa aconteça. Quando aquilo parece que vai acontecer, você tem uma surpresa desagradável. Oh, aleluia! Quando você parece que está tocando na mesa, parece que você já está com a mão no troféu. Aleluia! Deus vai lá e muda a história. Que decepção grande, aleluia! Só sabe isso quem passa por essa situação. Parece que aquilo que você estava buscando a sua vida inteira, que você estava orando, quando parece que vai acontecer, não acontece. Aleluia! Aleluia! Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão e irmã. Não murmura nesta noite, porque Deus tem algo muito melhor para você. Josué chegou para a tribo de Levi e falou, vocês não vão receber nenhuma parte da herança da terra prometida. Quem sabe, eu imagino, começa a pensar aqui que o representante da tribo ficou meio triste, falou, como é que eu vou falar para o povo? Como é que eu vou voltar para a minha tribo e falar que nós não ganhamos nenhuma parte da herança? Nós caminhamos no deserto também. Nós vimos a mão de Deus e vimos os milagres. Como é que eu vou voltar e falar para eles, aleluias, que nós não recebemos? Às vezes você vai em entrevista de emprego e não passa e fala, como é que eu vou voltar em casa e falar para meu pai e para minha mãe que eu não passei? Como é que eu vou falar para minha mulher que eu não consegui aquele emprego? Não se preocupa, Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Deus tem algo muito melhor para você. Quando Josué falou, vocês não receberão nenhuma parte na herança, o representante colocou a mão na cabeça e pensou assim, como é que eu vou falar para o povo? Aí Josué fala, mas espera eu terminar, porque a vossa herança não é na terra, a tua herança é o Senhor. Oh, aleluia! A vossa herança não é na terra, a vossa riqueza é lá no céu. Não ajunteis tesouro na terra, onde a terra se ferrou tudo consome. Ajunteis tesouro lá, na cidade de Jerusalém, na nova Canaã. Aleluia! Não se preocupe quando a notícia ruim chegar, porque seguindo essa notícia ruim, Deus vai dar o melhor daquilo que você esperava. Deus vai dar uma notícia melhor do que aquilo que você esperava. Aleluia, Jesus e Maria. Deus tem um novo caminho para os seus pés. Aleluia. Uma nova porta, um novo caminho nasce diante de ti nesta noite. O tempo de colher aquilo que tu plantou está chegando na tua vida. Aleluia! Tu lembra quando olha para trás de onde Deus te tirou e o caminho que Ele te fez percorrer estes anos? Mas Deus tem um novo caminho para os seus pés nesta noite, assim diz o Senhor. Oh, aleluia!
Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus me escolheu e te escolheu para carregar a presença dEle. Deus nos escolheu para termos direito a uma herança maior lá nos céus. Ainda que nessa terra você tenha muito, mas lá no céu que não tenha maior ainda. Aleluia, Jesus. Deus nos escolheu para levarmos a presença dEle no nosso colégio, na faculdade, no trabalho, em casa, onde quer que nós fomos. Ele nos chamou para levarmos a presença dEle. E só pode levar a presença dEle quem é levita e quem é chamado para levar a presença dEle. Quando Davi, meu Deus, feliz da vida, com boas intenções, falou: eu vou buscar a arca do Senhor, porque 20 anos atrás a arca de Deus havia sido levada cativa pelos inimigos do Senhor. Davi, então, depois de 20 anos, falou: nós não podemos ficar nessa situação, nós temos que buscar a arca, aleluia, da aliança, porque se não tem arca, não tem presença, se não tem presença, não tem vitória, não tem livramento, não tem milagre, se não tem presença, nada acontece, porque a presença dele faz a diferença na nossa vida. Aleluia! Vamos buscar a presença de Deus. Davi, então, a Bíblia diz que ele chama a autoridade de todas as tribos, chama a levita, chama boa parte do povo, feliz porque ele descobriu onde a arca estava na casa de um certo varão. Ele fala: então vamos buscar a arca, a presença de Deus. Davi então sai com aquela comitiva e vai buscar a presença de Deus. Quando chega lá na casa desse certo varão, Davi prepara uma carruagem bonita, pastor. Davi prepara uma carruagem bonita, irmãos grandes. Coloca bois na frente, um carro de bois, aqueles bois bonitos, né? Os mais bonitos do Senhor. Davi, cheio de boas intenções, prepara uma carruagem praticamente como se fosse uma carruagem real, com aquele pano vermelho em cima, simbolizando honra, e coloca todas aquelas coisas, aqueles apetrechos, e coloca ali em cima a arca do Senhor, e manda que os bois comecem a puxar. Então vai Davi em volta da arca, cantando, pulando, louvando a Deus, falando salmos, e todo o povo segue Davi, e lá vai a arca em cima do carro de boi, sendo levada a arca em cima do carro de boi, e Davi volta atrás, cantando, gritando, louvando ao Senhor, e erguendo as suas mãos, dizendo: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E lá vai Davi cantando, lá vai Davi cantando. Quando chega em uma certa parte, os bois passam por um caminho meio cheio de pedras, e a arca começa a balançar, e vai balançando, vai balançando. E a Bíblia diz que um homem da tribo de Judá, ele vê a arca caindo, ele fala: opa, eu vou tomar atitude, vou tomar frente, eu vou segurar a arca do Senhor, para que a arca e a presença de Deus não caia no chão. Quando aquele homem corre, põe a mão na arca do Senhor, a Bíblia diz que Deus se ira lá do céu, e no mesmo momento, aquele homem, como se uma pedra atravessasse o seu corpo e varasse aqui atrás. Quem olhava de um lado conseguia ver o que estava do outro lado. Morreu fulminado naquele exato momento. A Bíblia diz que Davi se entristeceu profundamente pelo que aconteceu. Falou: não, nós não vamos prosseguir o caminho, vamos deixar a arca da aliança aqui na casa deste outro homem, no meio do caminho. Aí, por que Deus fez isso? Primeiro, só quem podia tocar na arca da aliança era levita. Nenhum da tribo de Judá podia tocar na arca da aliança, somente os levitas. Segundo, a arca da aliança não foi feita para ser carregada por boi, era feita para ser carregada por vasos da tribo de Levi. A presença de Deus não pode ser carregada por cavalo do diabo, por homem que vive a sua vida pecaminosa, que vive fazendo aquilo que desagrada ao Senhor. A presença dele só pode ser levada por aqueles que Deus escolhe a Deus. Deus te escolheu, Deus te escolheu, Deus te escolheu para carregar a presença dele. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, glória! É por isso que você vai em muitas igrejas por aí. As pessoas vivem da forma que quer a sua vida, pecam quando quer, bebem quando quer, vão na igreja só no púlpito e ainda fazem aqueles louvorzão, aquela coisa mais linda, mas não tem a presença, porque a presença de Deus não foi ser feita para carregar por cavalo, por boi, por burro, por jumento. A presença de Deus é feita para ser carregada por homens e por mulheres de Deus. Aleluia!
aliança. A Arca da Aliança é uma representação figurada da presença de Deus. E hoje você é a Arca da Aliança para o mundo, porque Deus fez uma aliança com a humanidade. Através da morte do seu Filho Jesus Cristo, Ele fez esta nova aliança. E você é a arca que carrega em si a presença de Deus. Ai daquele que quiser tocar na arca de Deus. Ai daquele que estende a mão para tocar na presença de Deus, para tocar na arca da aliança. Ai daquele que tocar em ti. Deus mata, Deus fulmina na hora. Ai daquele que estende a mão para tocar em destes ungidos. Não se pode tocar na arca da aliança. Ai daquele que toca em ti. Deus mata. Quem pensa que Deus não mata, está errado. Eu vou ser bem claro na linguagem. Deus mata e ninguém prende ele, viu? Ai daquele que tocar em ti, porque quem toca na arca da aliança, oh aleluia, sem a permissão dele lá em cima, sem o alvará dele, morre na hora. Só vão tocar em ti se papai permitir, se papai assinar embaixo. Mas se ele não deixar, ai daquele que toca na menina dos seus olhos, ai daquele que toca na arca da aliança. Oh aleluia, você é a arca da aliança de Deus para a humanidade. O novo concerto que Deus fez com o homem, aleluia, de fazer com que o homem seja a arca dele e carregue em si a sua presença. Está esta responsabilidade, este peso sobre a tua vida.